Mais um episódio do Projeto Tori Podcast, um espaço pra gente falar sobre vivências asiáticas brasileiras. Eu sou a Mayumi, psicóloga clínica. Eu sou a Bruna, criadora de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre... terapia com pessoas amarelas. Ou não. Ou não. Não, sim, porque sempre envolve uma pessoa amarela, entendeu? No nosso contexto, tá entendi. sempre tendo uma pessoa amarela. Seja no lugar de psicólogo ou paciente. Tá bom, então. Esse é o assunto de hoje. Eu acho que a gente podia começar falando... Os nossos psicólogos não são amarelos. Não, desculpa, gente. Faz diferença fazer terapia com um psicólogo amarelo? Nós não fazemos terapia com psicólogos amarelos. Aí acabou o vídeo. Pronto, esse era o conteúdo de março pra vocês. Desculpa quebrar a expectativa de vocês. Decepcionar. Mas os nossos psicólogos... A minha psicóloga nunca foi amarela, até porque sempre foi a Nunca única. fui amarela. Foi a mesma. Não, porque se eu tivesse feito com várias, entendeu? Entendi, É que no meu caso sempre foi a mesma. Ela nunca foi, não será, né? Mas às vezes um dia pode ser que eu troque de psicóloga e aí seja uma psicóloga amarela. Meus psicólogos também nunca foram amarelos. E você passou por quantos psicólogos na sua vida, Mai? Uns 5, 4. Nossa, bastante! Eu lembrei de um negócio que a gente falou que ia fazer, de ler os comentários do último episódio. Nossa, verdade. Vamos começar então por ali, já que a gente já deu um gostinho, um saborzinho do que vai ser? Eu acho que apareceram algumas pessoas que são de dragão. Meu Deus, cadê? Uhum. Episódio pra rir junto, né? Pretendo continuar trabalhando. Todo mundo pretende. Comentários da Mayumi foram de morrer de rir. Mas olha, a Mayumi tá perdendo um nicho promissor de previsões. Não sabia nada desses elementos. Super aula. Viu? Eu também acho. A Mai tem muita facilidade com esses assuntos. Não, eu acho. E... Votação pra eu virar a nova Márcia Sensitiva. Exato, Márcia Sensitiva Asiática. A gente precisa de representatividade. Se você ainda não escutou, não assistiu o nosso episódio, horóscopo chinês, a Mayumi lançou as previsões para 2026. Você sabe que eu tinha um projeto bem antes de conversar sobre questões asiáticas, de fazer umas rodas de conversa, uns negócios meio com arte-terapia, junto com os signos. Então, ia seguir os signos. Tipo, ia chegar a Áries, né, que é o primeiro signo da astrologia, e aí eu ia fazer um apanhado sobre isso pra gente fazer, tipo, uma imaginação, uma coisa assim, pra lidar com esses elementos. Porque Áries é o início, tem a ver com a primavera, tem a ver com fogo, tem a ver com muita coisa, entende? Entendi. E aí eu tinha essa vibe, mas eu fiquei com muita preguiça e nunca saiu do papel. A Mayumi, gente, eu acho muito a sua skin, de verdade. Eu acho, fica aí, né? A dica. Mas quem sabe eu faça de estações. Eu acho que estações faz mais sentido. Talvez, se vocês quiserem. Eu não entendo nada, então eu só concordo. Pra mim é muito subjetivo essas coisas. Aí eu achei legal que teve bastante gente de dragão, ó. Pessoal falando que nasceu em 88, que é o ano dragão. 76. Uhum. Você viu que 2000 também? Eu acertei que 2000 era, né? E o Antônio aqui comentou, nasci em 2000. E realmente é muito legal poder falar, sou de dragão. Coisas que eu não posso, porque eu sou de rato. Entendeu? Então, achei muito massa. O pessoal descobrindo, inclusive. Sim, as pessoas ficaram animadíssimas, ficaram felizes que elas eram de dragão, né? Exatamente. E no Instagram, no story lá que eu botei a caixinha de perguntas pro pessoal mandar, apareceu muita gente porco. Eu falei, caramba, não sei se todo mundo era do mesmo ano ou tem uma diferença aí. Mas você daí postou um negócio sobre as cabras, falando assim, nossa, muito legal descobrir o negócio da cabra, e aí ela postou um bode. E aí eu fiquei com tanta preguiça, porque eu podia entrar no Instagram do Tori e fazer, gente, isso não é uma cabra, isso é um bode. Eles são parecidos, porém diferentes. Mas eles não são... Ah, é que você comentou que era o bode que subia a montanha. Gente, é isso, porque né? o bode é o símbolo de Capricórnio, outro signo. Isso, verdade. Você comentou. A cabra, ela tem outra vibe. Caprinos. Primos, é. Caprinos. Primos. Dá pra perceber que não é o meu forte esse assunto. Ai, Deus, enfim. Tá, passado isso, acho que a gente pode entrar, então, pro nosso tema de hoje, né? Bom, voltando, então, pra questão de que os nossos psicólogos não são amarelos. E nunca foram, no meu caso. E no também. No meu também não. Mas como que veio essa questão? Que você... Porque você que tava insistindo pra fazer muito esse episódio. Verdade. E eu tava assim meio que fugindo, porque eu falo tanto sobre terapia já, né, que... É que assim, na verdade, vamos tentar dar uma contextualizada. Eu
tenho muitos amigos psicólogos. E depois que eu comecei a me entender como amarela e tudo mais, a minha rede de amizades de psicólogos amarelos aumentou mais. Também porque eu faço amizade com uma pessoa que é psicóloga, vem 10 juntos, que foi o caso quando eu conheci a Mayumi. É assim, né? Acho que andam em bando. Acho que é um nicho, né, amiga? Infelizmente, a gente anda em bando. Pelo menos no aniversário da Mayumi só tem psicólogos, então essa é a minha referência. Mas, enfim, até meu amigo de infância, o Felipe também é psicólogo, eu sempre estive rodeada. E quando eu comecei a fazer terapia, isso não foi uma questão pra mim, tipo, a questão racial, até porque eu também achava que eu era branca na época, em 2018. Faz 8 anos que eu faço terapia. E desde quando eu comecei a falar sobre racismo, sobre identidade amarela nas redes sociais, as pessoas, é muito comum eu receber mensagens do pessoal pedindo indicação de psicólogos amarelos. E muitas vezes as pessoas pressupõem que a minha psicóloga é amarela. Então, às vezes eu falo de terapia, aí a pessoa, me manda o contato dessa psicóloga, eu queria muito uma psicóloga amarela. Daí eu, então, vou te mandar outros contatos. Nossa, mas, né, não sei, porque senão a sua psicóloga ia encher a agenda dela, né? Também, é verdade. Mas a minha psicóloga começou a atender várias pessoas que são amarelas, inclusive. Mesmo ela sendo branca ali, porque, enfim, eu acho que eram questões... Não atravessava tanto, né? Essas minhas colegas, pessoas que eu conheço e tal. Até hoje, às vezes, eu encontro alguém, tipo, um conhecido, aí... Ai, Bru, nossa, a minha prima faz terapia com sua psicóloga, porque você passou o contato dela, sabe? Então, assim, deve ter muita gente que faz terapia com a minha psicóloga. Mas, enfim, eu acho que foi disso, assim, sabe? Que as pessoas esperam que a minha psicóloga seja amarela, e ela não é. E aí eu, às vezes, decepciono com essa informação. E aí eu achei interessante trazer para o podcast pra gente poder falar sobre isso, sobre os motivos, né, a nossa trajetória em terapia, por você ser psicóloga também. E aí você atende muita gente amarela. Aí eu atendo muita gente amarela mesmo. Então, eu já fiz supervisão há algum tempo com pessoas amarelas, com psicólogos amarelos. E aí eu acho que faz diferença porque quando eu vou comentar de caso e tudo mais, né, a pessoa tem mais ou menos uma leitura, então faz mais sentido. Mas... E explica pro pessoal o que é supervisão também, porque eu acho que muita gente verdade, não sabe. Desculpa. A gente fala que o tripé da terapia, o tripé do psicólogo, é a própria terapia dele, pra ele não ficar influenciando o paciente com os problemas dele, com a visão dele. Os estudos, né, da teoria que a pessoa precisa estar embasada. E o último, a supervisão, que aí você fala com um psicólogo mais experiente do que você... Ou, às vezes, ele não precisa ser tão mais experiente, mas ele precisa entender da abordagem e tudo mais pra você tirar dúvida, como se fosse um professor, assim, pra você contar o caso e falar, olha, esse caso tá acontecendo isso, tô com dificuldade disso, e ele te ajuda meio que a ver coisas que você não tava vendo durante a terapia da pessoa. Nossa, é um ciclo, né? É um esquema de pirâmide, entende? O terapeuta, ele precisa fazer terapia e ele precisa fazer supervisão. Então, os próprios terapeutas, se a gente só usasse os terapeutas, porque forma psicólogo... a rodo, né? Então, se a gente só usar eles, a gente já tem trabalho, entende? Que ou a gente dá supervisão, ou a gente atende o próprio psicólogo, assim, então, nicho. vai formando um ciclo, assim. E aí, a supervisão você faz semanal? Como que é? Então, quando eu tava fazendo, é que esse ano eu tô tentando escolher outro supervisor, mas enfim, quando eu tava fazendo, eu fazia quinzenal. Entendi. Então, não tem tanta necessidade de ser semanal, assim. Só se for em grupo, só se for com mais gente. Tá. Porque senão também não dá tempo pra muita coisa acontecer. E não dá tempo pra você estudar o caso pra levar pra supervisão também. Imagina se você tem que trazer sempre um caso diferente, entende? E aí você fica meio assim, aí não tem tanto porquê assim fazer. Mas é isso aí. Então, os supervisores eu tendo a preferir ou uma pessoa que tem mais conhecimento dessa coisa de questões asiáticas mesmo, questões raciais, porque os pacientes trazem muito isso, né? Então, não faz muito sentido eu trazer para um psicólogo branco que só entende a clínica de uma forma muito branca mesmo, né? De olhar para a clínica, porque daí fica tudo muito individualizado, sabe? Sim, é. Então, questões muito coletivas que a pessoa às vezes vai trazer, fica muito individualizado. Tipo, você tá trazendo, você acha que o fulano disse isso pra você, porque no fundo você acha, sabe, você devolve pra pessoa. E às vezes não tem a ver com a pessoa, tem a ver de fato que os outros estereotipam a pessoa, tem o fato de que, sei lá, tratam ele diferente por causa das questões raciais. E aí, quando a pessoa é branca, né, gente, é tudo muito neutro, então. Tipo, claro que cada um tem suas minorias, tem suas questões, né?
Mas é mais neutro, então você pode perguntar se você ficou incomodado com isso, porque você tem uma questão de você ficar incomodado, entende? Sim, entendi. Então faz diferença a supervisão. É que na minha terapia mesmo, eu acho que porque eu trabalho tanto com isso, eu falo tanto disso, eu não tenho vontade de falar isso na terapia, não é uma coisa... Eu falo, obviamente, né, cito e sempre... Meu terapeuta entende, eu fico tentando pontuar. Claro que às vezes ele precisa de uma ajudinha pra entender algumas coisas, né? Mas como eu já vivo tanto isso, já falo tanto disso, eu quero falar das minhas outras questões pessoais e também eu preciso que ele seja junguiano, né? Então... Verdade. Porque tem que ser da mesma abordagem que eu, senão eu fico muito confusa. Tem gente que consegue fazer terapia com uma abordagem diferente, mas eu não, eu preciso fazer com a mesma abordagem que eu, porque senão a gente fica... Cada um na sua abordagem fica meio estranho. E a abordagem da supervisão, tipo, faz diferença? Tem que ser também da mesma, Entendi. Senão a gente vai... Eu já fiz grupos que daí a gente não tinha problema sobre a abordagem, porque daí era grupo, entende? Então era muito mais gente, cada abordagem diferente. Agora na supervisão é muito ruim, porque daí a gente vai falar, sei lá... Se a pessoa fala um termo, eu não falo esse termo, eu não sei esse termo, entende? Então não funciona. Não, realmente. E até pra estudar o caso, né? Vocês vão partir da mesma teoria. Não tem como. Vai dar às vezes divergência. No grupo que eu já fiz, que aí eram pessoas de abordagens diferentes, era todo mundo de igual, e aí cada um trazia um caso, e aí tinha a ver com a racialidade, tinha a ver com atender pessoas amarelas. Aí fazia mais sentido porque a gente era um grupo e ninguém era o supervisor. Cada um trazia um caso num dia e a gente ficava também tentando pontuar essas coisas mais coletivas, legal. Entende? E aí funcionava desse jeito. Era mais pra ter trocas, né? Agora, de 2, assim, é muito difícil mesmo. Então, eu privilegio uma pessoa que é junguiana e que entende também a psicologia junguiana da forma parecida com a minha. Porque também tem isso, né, gente? Cada um vê de uma forma, trabalha de um jeito. E meu terapeuta, ele é muito engraçado, né? Ele zoa muito. Tipo, a gente tava falando de sororidade. Eu postei no meu Close Friends, que era tipo... Eu tinha tido um sonho sobre traição. E daí o meu psicólogo falou assim... E aí a gente tem que pensar se a gente pega uma cadeira e bate no cara... e conversa com ela por sororidade, sabe? Tipo, então meu terapeuta é muito engraçado. Sim. Eu não consigo ter terapia com um certo tipo de pessoas. Então... Eu preciso de outro esquema de coisas, entende? Preciso de muito mais checklists pra dar certo com o psicólogo. E o seu psicólogo é branco? E meu psicólogo é branco. E como que foi? Porque é recente, né? Você começou a terapia com ele faz o quê? Uns 2 anos? Faz, né? Mais ou menos. 2 anos, sim. Porque eu lembro quando você começou, você tinha comentado que ia ser um homem e tal, enfim. Eu nunca fiz... Bom, obviamente, eu ia falar. Eu nunca fiz terapia com homem, porque eu só fiz com uma psicóloga. Ela não se tornou asiática e nem homem. Meu psicólogo nunca foi um homem. Acho que a frase eu formei errado, né? Tipo, nunca fiz terapia com homens. E nunca fiz uma terapia com uma psicóloga amarela. Mas eu acho que é isso, né? O quanto atravessa ali o atendimento. E aí é muito legal você trazer as duas perspectivas. Você enquanto paciente e você enquanto psicóloga. Porque eu só tenho a minha visão como paciente, né? Obviamente. E é isso. Nunca fui atravessada em terapia por esses temas. Óbvio que eu levo. Mas eu acho que esses assuntos de racismo, microagressões e tal, eles sempre permearam mais minha rede de apoio do que a terapia. E aí, quando eu levo pra terapia, já é algo, às vezes, mais mastigado, né? Apesar que... Aí, olha que curioso, né? Quando eu comecei a minha terapia, eu achava que era branca. Aí, foi durante a pandemia que eu comecei a me entender que eu era amarela. E eu comecei a levar isso em terapia. Foi meio que, tipo, o mesmo processo também de começar a falar sobre isso nas redes sociais, eu acho que passei um pouco com a minha psicóloga também. Que era mais uma pessoa que eu tinha que comentar e falar. Explicar. E não ser invalidada, né? Tipo, eu esperava isso. E foi muito isso que aconteceu. Ela, inclusive, pediu indicações de leituras e tal. Passei lá algumas pesquisas, trabalhos sobre isso. Então, acho que ela foi entendendo e se letrando um pouco também. Ela sempre foi bastante consciente. Então, acho que isso ajuda. Mas, realmente, foram poucos os momentos em que eu levei essa questão racial pra terapia. Claro, levei algumas vezes e tal, mas proporcionalmente eu acho que nem 50% das sessões são sobre isso, sabe? Pra trabalhar mesmo, né? Eu acho que a gente discute isso muito entre a gente. Então, quando eu chegar na terapia, a gente já tem mais ou menos sofri isso, fiz isso, aconteceu isso e tem a ver com isso, isso e isso. E vamos tratar do meu sofrimento que é individual, que é pessoal, quanto eu lido com isso, como eu lido com isso, né? Eu acho que funciona desse jeito, né? Eu acho que a gente
já chega muito mastigado mesmo, igual você falou. Tipo, a gente já falou com amigo, já falou com fulano, já falou com ciclano, já. Nossa! A gente tem esse privilégio da rede de apoio, né? E de realmente leituras que a gente faz, discussões, estudos. Então já chega pra terapia um pouco mais mastigado. Apesar que a minha psicóloga, algumas vezes, a gente tá falando de temas aleatórios, ela lança assim: mas você acha que isso tá realmente bem resolvido em você? A questão racial e tal, em alguns pontos. Aí eu, É verdade. Ó, mas a minha isso psicóloga, nunca vai estar resolvido. Sim, claro, e era questão de autoestima na época, em uma época que eu sofria muito hate nas redes sociais, não que hoje tenha melhorado muito, né, mas a minha psicóloga, ela foi muito importante nesse período. Realmente, eu lembro que a questão racial, ela não era o centro, porque eu levava mais a questão de, estou sofrendo hate na internet, o que eu faço com isso? Claro que o plano de fundo, pano ou plano de fundo? Pano de fundo. Estranhamente, eu acho que é pano, mas eu não entendi por quê, agora que você me perguntou. Então, eu fiquei na dúvida. O pano de fundo, se não for agora, vai ser. O pano de fundo é a questão racial, mas o principal era o hate na internet. E aí a gente lidou muito com isso, foi tema de muitas terapias. E isso, de fato, era um assunto que eu só conseguiria entender em terapia, porque por mais que eu buscasse minha rede de apoio, era na terapia que eu entender como eu precisava lidar com aquilo, né? E o que me ativava de gatilhos e tal. Então, foi um período que realmente isso veio muito à tona, mas de maneira geral, tenho tantos outros problemas na vida. Tantas outras questões pra levar em terapia, sabe? Não, é que com o meu também, na minha terapia, a gente falava muito sobre como o Japão, como eu vivi a minha primeira infância lá, e depois eu passei mais um tempo lá, as minhas bases são muito as minhas vivências no Japão. E eu sonho muito que eu não tenho casa. Tipo, que eu tô alugando casa, que eu tô procurando casa, que eu tô na casa dos outros, que eu tô morando. E aí é um tema muito recorrente, essa ideia de que lá era a minha casa, lá era meio que o meu país, mesmo eu me entendendo como brasileira, isso não é uma dúvida. Mas como eu passei dos 3 aos 6 anos lá, era uma coisa muito as minhas experiências, ou a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu entendo as coisas, porque eu também, dos 3 aos 6 anos, eu estudei numa creche japonesa, né? E aí eu falava em japonês, e daí eu tava vivendo muito aquilo. E aí é sempre esse resgate. Então, quando a gente vai falar do Japão, tem muito mais a ver com as vivências pessoais que eu tive, e como foi muito difícil perder isso quando eu vim pro Brasil depois de novo, porque depois eu voltei com 9 aos 12. Então, até os 12 anos, a maior parte da minha vida que eu lembrava, né, era do Japão. Porque eu fiquei 3 anos no Brasil, o resto, né, 12 anos, eu passei lá no Japão. Então, era sempre sobre isso. E aí as questões raciais vinham, obviamente, de fato. Só que tá sempre ligado a essas outras experiências muito específicas de eu realmente me sentir fora de casa, entende? Uhum. E não só uma questão, tipo, você é estrangeira, porque você não parece com as pessoas. Era, tipo, eu pareço que estou deslocada mesmo, de alguma forma, entende? E quando você começou a terapia, você já sabia que você não era uma mulher branca? Você acredita que no SUS, na minha carteirinha do SUS, tá parda? Nossa! Eu tentei mudar, eu não sei porquê. E eu acho que é porque eu pego muito sol, né? E eu acho que na minha cabeça, quando eu fiz a carteirinha do SUS, sei lá quando, com 16, 15 anos, eu devo ter achado alguma coisa assim. Mas na UEL já tava amarela, no Enem também já. Eu acho que eu me entendia... então, isso. Eu já entendia esse pano de fundo. De que eu vivi muito tempo no Japão, entende? Então não era... Eu sabia que eu não era branca europeia. Eu sabia que eu era nipo-brasileira. Ou branca brasileira. Você sabia que não era branca brasileira. Eu sabia que eu era diferente. Então, na minha cabeça, eu nunca fui mesmo essa pessoa branca e passei por situações de pessoas brancas. Porque sempre ficou muito marcado a minha vivência no Japão. E a sua primeira psicóloga era branca também? A minha primeira psicóloga era branca. Eu só fiz terapia com pessoas brancas. E como que você encontrou essa psicóloga, por exemplo, quando você começou? Porque eu tô pensando, fazendo essa pergunta, porque hoje em dia eu vejo que é uma questão que muita gente busca na hora de encontrar ou começar a terapia. E na época, quando eu comecei a terapia, eu não entendia nem de psicanálise, diferentes psicanálise, análise de comportamento. Eu realmente fui por indicação. A minha amiga Dai, inclusive, que é psicóloga, ela que me indicou a minha psicóloga. E por 8 anos fiquei, né, com ela e tal.
Então eu não tinha muito essa noção, e eu tava numa fase de muita crise de ansiedade. Eu só fui, deu certo a primeira sessão, falei, nossa, que legal que é, vou continuar. Então não tinha critérios. Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm bastante. E não que isso seja ruim. É muito bom, inclusive, as pessoas sabem, elas sabem sobre a abordagem. É porque antigamente a gente podia só escolher entre as pessoas que estavam aqui, né? Hoje a gente pode escolher de todos os lugares. Fazer online, Fazer né? online, E é diferente. E eu vejo que as pessoas já procuram nesse sentido. Tipo, alguém que eu me identifique, né? Até mesmo no seu podcast, vocês três falam bastante sobre isso. A Ana e o Gustavo sobre os seus nichos também, né? Tanto LGBT, quanto questão de imigrantes, né? Que a Ana atende. Então, acho que isso, hoje em dia, tem mais força ainda e as pessoas realmente buscam essa identificação. Na época, em 2018, quando eu fui buscar minha psicóloga, eu não tinha muito critério. Eu só queria alguém que, enfim, me escutasse e me desse caminhos, me fizesse pensar um pouco e tal, sabe? Eu não sabia o que esperar de terapia também, na época. Não sabia. É que eu fiz psicologia, né? Não, você fez psicologia, óbvio. Mas eu sempre escutei, quando eu era criança, meio adolescente, tinha amigos meus que faziam já terapia. Só que, em 2006... isso era visto como... você tem muito problema. Exato, tipo, eram amigos traumatizados, eram amigos que sofriam bullying, e eles sempre me falavam que era muito bom, que gostavam muito. Então eu tinha isso pra mim, tipo, e se um dia, tipo, tiver condições e tal, eu vou fazer, porque todo mundo fala que é tão legal. Foi difícil pra você? Tipo, decidir que você queria? Você demorou muito tempo? Não. O meu irmão já tinha feito, né? Uhum. Meu irmão tinha passado... Só que é isso também. Meu irmão teve problemas de crise, de ansiedade. Ele ficou 2 anos fazendo. Então, já tinha esse histórico na família. Até por isso, meus pais também nem aceitaram de boa. Não que precisem aceitar. Mas porque era realmente um tabu, né? Há muito pouco tempo atrás. Até hoje, na verdade, tem gente que vê com tabu. Tem gente que fica com vergonha, Tem gente que acha, não, pra quê? Eu não preciso, eu resolvo sozinho meus problemas, eu consigo. Exato, isso pra mim é muito doido, assim. Então, tipo, quando eu comecei, meu irmão já tava fazendo e tal. Aí eu identifiquei os mesmos sintomas de crise de ansiedade que ele já tinha. Aí eu falei, vou, porque o meu irmão melhorou. Então, vou melhorar provavelmente. Mas eu não sabia que eu ia sair chorando da terapia. Eu não sabia que ia ser tão pesado, assim. Você não via filme, seriado dessas coisas? Eu acho que eu não tinha essa referência de... porque você é meio homem hétero, você não gosta de drama, né? É que eu tô achando muito esquisito. Tipo, desde os meus 15, 13, 12 anos eu via uns filmes de tristeza, de depressão. Aí tinha o psicólogo sempre, aí tinha o divã, aí a pessoa falava. Aí tinha, claro, todos os erros que os psicólogos cometem em seriados, que é ser antiético, que é falar coisa da cabeça dele, que é falar uns negócios muito nada a ver. Mas eu sempre assisti, então eu entendia muito minimamente como funcionava. Você também foi pra psicologia? Não, aí a gente entra em outro processo. Tá. Achei que fosse isso, mas você tinha, então, referências e tal. É, porque eu tinha 12 anos, eu era deprimida. Eu chorava quase todos os dias, eu era muito deprimida. Com quantos anos? Então, eu fui fazer só depois da faculdade, porque eu não tinha dinheiro, né? Minha mãe não queria pagar, porque minha mãe também achava desperdício de dinheiro e que era frescura. E também porque depois a gente não tinha mesmo mais condições, assim. Então, meio que isso. Aí, eu sempre fui uma pessoa que lia autoajuda também. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu acho que, então, meio que já imaginava como que era, já sabia. Aí, quando eu entrei pra psicologia, já fez mais sentido. Eu fiz algumas terapias durante a graduação que eu não conto, então é muito mais terapeuta que eu já vi. Porque eu ia muito por valores no começo. Como eu não tinha muito dinheiro, eu ia pelo preço, né? Então, a pessoa que cobra mais barato, a pessoa que vai conseguir fazer sei lá o quê. Eu fui até, tem na UEL Clínica Escola, né? Só que aí a gente não pode ser atendido pela Clínica Escola, porque a gente não pode ser atendido pelos nossos veteranos, né? Sim, é. Então, verdade. no meio da UEL, tinha um serviço lá de saúde, que tinha psicólogo, eu tentei lá também uma época, e aí era tudo meio de psicanálise, eu acho que eu fiz uma vez análise de comportamento, mas eu sempre escolhi pela abordagem, né, então a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu tinha um pouco mais de dinheiro, eu falei, agora eu vou fazer terapia com uma junguiana, vai dar tudo certo, porque era isso, a gente também não tinha muitos junguianos na cidade. E aí eu comecei a fazer com ela, e você acredita que ela trocou de abordagem enquanto a gente tava fazendo terapia? Aí ela foi pra corporal, e aí eu não entendia nada da corporal.
Nossa, e eu ficava tão angustiada porque eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu tinha que andar na sala, eu tinha que fazer um monte de coisa, porque a corporal é assim, né? Você desbloqueia as coisas pelo corpo. E aí eu parei por causa disso também, porque eu falei, eu vim pra você, pra fazer a análise com uma junguiana, aí você trocou de abordagem, não tem problema, ela era ótima. Só que não tava, né? Eu ficava mais confusa também, porque eu precisava de alguém, principalmente no começo da carreira. Vou fazer clínica, eu preciso de alguém que seja da mesma abordagem que eu pra gente tá na mesma linha. E daí eu fui fazer com uma outra, e essa eu fiquei uns 2, 3 anos, eu parei na pandemia. E aí eu parei na pandemia porque... questões, né? Censurado. Não, mas é que essa minha psicóloga, ela também era minha supervisora. Entendi. E ela era muito a minha professora, porque era isso, a gente não fazia nada online naquela época, né? Verdade. Então, tudo era presencial. Então, tudo que eu também aprendia sobre a psicologia junguiana estava junto com ela. E aí começou a misturar muito, começou a ficar muito pesado. Porque eu ia fazer terapia, parecia que eu ia ter uma aula, entende? Ou, tipo, eu tava aprendendo as coisas. Aí eu parei de fazer com ela, encontrei outra. Fiquei com essa outra por algum tempo, mas aí eu vi que chegou um momento que a gente tava meio patinando, a gente não tinha muita conversa, eu não tava com muita vontade de fazer terapia com ela. E aí eu parei, e aí eu fui fazer terapia com esse meu terapeuta atual. Homem. Terapeuta homem. Ele é o terapeuta homem. Que eu escolhi porque ele era homem, Sim, foi por isso que eu escolhi. Exato, eu lembro disso. E foi importante, né? Não, é ótimo, é ótimo. É porque com as minhas terapeutas mulheres, eu ficava sempre, tipo, numa posição muito... Você tá muito certa. Claro que você tá certa, né? Óbvio, você é mulher, você sabe. Agora com o meu terapeuta homem, eu tô tipo... O que você tá falando? Eu não concordo com você. Eu não acho isso, não. Eu consigo ser mais sincera, sabe? Você eu consigo... é homem. Tipo, o que você tá falando? Você não tem local de fala. Você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. E com as minhas terapeutas mulheres, eu ficava numa outra posição, sabe? Meio, tipo... Ai, ok, obrigada, tá bom. Sim, Então foi muito importante fazer terapia com homem. E também confiar em homem, né? Conversar com homem, foi uma questão. Assim. A Mayumi precisava passar por esse processo. O que a Mayumi fala que eu sou de extremamente simpático com todo mundo, os homens, amigos homens, a Mayumi é totalmente oposto. Não, eu tenho amigos homens, mas eles têm que passar pelos meus testes, tipo. Porque eu não... você tá fazendo o quê? Você tá querendo dar em cima de mim? Ou você tá querendo fazer... Héteros. E meu terapeuta é hétero, casado e tal. Então, e isso foi um critério pra você, entende? Isso era mais importante pra você do que a questão racial, né? Então, acho que isso que é legal a gente trazer, que às vezes essa questão racial, às vezes, tá? Pode não ser o seu principal critério. Assim como, tipo, pra mim nunca... eu confesso que 8 anos com a minha psicóloga, às vezes eu fico pensando, cara, é um relacionamento muito duradouro. Se ela, do nada, chega pra mim, do nada, ou enfim, até com motivos, ai, Bruna, não vou conseguir continuar com você, eu vou sofrer um luto de término de relacionamento. Mas eu que parei com várias terapeutas, eu fui sentindo o término durante eu tava fazendo terapia. Sabe igual você tá terminando com uma pessoa? Você vai sentindo e não tá mais rolando, e a gente não tá mais se conectando, e pra onde que a gente vai? Então... É normal, né? Como qualquer outro relacionamento. E principalmente porque a minha psicóloga, ela me pegou, tipo, muito... Gente, 2018, tinha 22... Acho 22 anos, 21, 22. Eu era muito jovenzinha, eu tava me formando na faculdade. Então, ela me pegou em vários processos, tipo, tanto de relacionamento, né? Mantigo relacionamento, quanto questão profissional, quanto a questão pessoal e tudo. E aí, às vezes, isso é muito bom, eu gosto particularmente, porque ela já sabe todo o meu histórico. Psicólogos têm muita boa memória, né? Apesar da Mayumi não ter boa memória aqui no podcast, como profissional ela tem. E com qualquer história, né, amiga, você tem. Estranho como eu lembro. Você tem. Com fofoca, essas coisas você lembra. Às vezes só precisa, como que é mesmo? Aí eu dou engatada, a Mayumi, é verdade, ela lembra todos os detalhes. E aí, às vezes eu tô na terapia, eu falo de um negócio aleatório, minha psicóloga, então, parece aquelas mães. Em 2019, você lembra que você falou isso? Aquele episódio que te aconteceu? E pra psicanálise, eu posso ser errada, mas eu acho que pra psicanálise é importante isso. E aí ela traz e a gente discute, e eu falo, meu Deus do céu, se eu sair da terapia com essa mulher,
Eu vou ter que construir todo esse histórico. Então, já me deu preguiça de sair. Eu nunca, de verdade, não senti necessidade de sair. Hoje em dia eu faço quinzenal, mas foi algo que eu levei pra ela, que eu falei, olha, Nicole, eu acho que não tá... não tá sendo tão produtivo, porque eu acho que eu não tenho tanta coisa pra falar assim. O que você acha? Ela, olha, realmente, o que você acha então de fazer quinzenal? Beleza, vamos. E aí tá super funcionando. É bom que acumula bastante assunto. Mas eu acho que nunca foi prioridade, né? Nossa, começar tudo de novo realmente dá um trabalhinho, viu? Então. Aí você tem que contar toda a sua história, você tem que se apresentar de novo, aí você tem que se apresentar todos os seus problemas de novo. E às vezes coisas que você já resolveu, às vezes é importante falar também, porque vai que, né, em algum momento volta, sei lá. Sim. Ai, me dá preguiça, assim. Mas, enfim, acho que hoje em dia, tipo, eu não sinto necessidade de trocar psicólogo, então, consequentemente, eu não sinto a necessidade de passar com psicólogo amarelo, sabe? Porque até você tá fazendo mestrado, né? Tá fazendo muita coisa focada sobre isso, né? Sim. Mas sobre a memória, é que você falando, eu acho que é meio que assim que funciona. A gente deixa muito organizado, sabe? Na cabeça. Tipo, o trauma da pessoa sobre isso aqui, abre isso daqui, que abre isso daqui, que abre isso daqui, que abre isso daqui. Então, você puxa as coisas e você tá meio que já junto, assim. Aí, quando a pessoa fala desse assunto, você já sabe que é esse assunto mais esse, sabe? Esse assunto mais aquilo, aquela coisa mais aquilo. Então, fica meio que organizado na sua cabeça. E quando a pessoa também vai falando, você já vai pondo na caixinha, sabe? Tipo, ele tá falando disso por causa daquilo, né? Nossa, aquele lá que aconteceu aquela vez, né? Deve ser chocado por causa disso. Então, fica tudo muito organizado na cabeça. Por isso que a gente lembra mais. É assim que funciona. Agora, quando eu tô com uma pessoa no meu dia a dia, feno rolando aqui, ó. Quando é pra marcar alguma coisa, agendar um horário, tipo, pra rolê, pra um café da tarde, qualquer coisa. Não entra nas caixinhas da Mayumi. Eu comecei a fazer terapia mais tarde também, né? Mas eu acho que teria feito diferença se fosse uma psicóloga amarela ou não branca. Na minha adolescência, talvez. Porque pra trazer um pouco dessa percepção e tal, claro que a psicóloga não ia chegar e falar, então, você é amarela, você tá falando tudo isso porque você é amarela. Mas eu acho que talvez seria um ponto importante ali, uma base importante pra mim, sabe? Mas como foi acontecendo as coisas assim, tudo meio que paralelamente, não vejo a necessidade, mas entendo super quem tem essa necessidade. É que tem gente que só fala desse assunto na terapia. Isso, Tem gente que só entende, vai refletir sobre os impactos, sobre como foi na terapia. E tem pessoas também que elas procuram um terapeuta amarelo, às vezes nem fala sobre essa questão, mas é isso, né? Sabe que eu entendo já, sabe que eu sei. E a gente também fica falando, procurar um psicólogo amarelo. Às vezes é só uma desculpa, sabe? É só uma forma da gente, igual tudo, né? Igual que eu acabei de falar, tipo, meu terapeuta, homem, entende? Tipo, podia ter sido outro, porque eu pedi indicações, minha amiga me indicou esse, ela falou que ele era muito engraçado, que sei lá o que, blá, 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 blá. Falei, pronto. Vai ser ele. Mas podia ser outra pessoa, podiam ter me indicado outra pessoa, né? Podia ter acontecido diferente. E eu acho que é meio que isso, a pessoa vai com a sua cara, pronto, combina, né? Dá um match aí e flui. Assim como tem vezes que não também. E eu também pensei nesse tema, né, que a gente tá discutindo aqui e tal, desenvolvendo esse assunto, porque uma vez, recentemente, inclusive, tava com algumas amizades amarelas na mesa, assim, num rolê, almoço, e aí estavam comentando sobre, tipo, porque minha psicóloga é amarela, no caso uma amiga, né, a minha psicóloga é amarela, mas ela é monogâmica, e no caso ela é não mono, a minha amiga. E aí ela falou, mas até o momento não senti tanta necessidade ainda, porque ela é aberta a ler sobre, a entender, a me escutar também, né, enfim. Então, não senti tanta necessidade, daí isso me veio, eu fiquei, nossa, verdade, tipo, acho que... tem muitas questões, tipo, ela é hétero... Sim, ela é... vários recortes, interseccionalidades, né, que às vezes são relevantes realmente, e às vezes é isso, é fazer o prós e os contras do psicólogo que você tá buscando, ou os critérios, né, o que é mais importante, pesar na balança, parece que é gente buscando relacionamento no Tinder, né? Mas tipo, eu acho que é a mesma ideia, porque os amigos a gente faz meio por convivência, é meio espontâneo fazer amigo, né? Porque como, enfim, a gente é monogâmica, no caso, a gente faz amizade muito, tipo, tô aqui do seu lado, aconteceu, fluiu. Mas pra terapeuta é tipo um namoro que você escolhe, entende? É tipo um trabalho que você escolhe, você não... O trabalho às vezes você não escolhe, né? Você só pega...
Mas pretende continuar trabalhando no ano, né? Ah, então tá. Mas enfim, você escolhe o menos pior, né, no trabalho. Mas o namoro, por exemplo, você pode continuar solteiro. Porque você não precisa namorar pra ter dinheiro, né? Às vezes, né, se você não quer continuar trabalhando. Desculpa, gente. Mas enfim... Eu acho que então é por isso, sabe? Porque quando você vai escolher um namorado, você também tem os seus critérios. E quando você vai escolher um terapeuta, você tem que ter os seus critérios. Porque é uma relação que você vai ver a pessoa toda semana, sabe? É uma relação que é importante também saber os valores dessa pessoa. É importante saber como essa pessoa reage, se essa pessoa... Como que ela acolhe também, né? Isso, ou não. Isso que eu ia falar. Você tem que se sentir à vontade, confortável pra conversar com ela, né? Enfim, eu acho que isso é um ponto, assim. Tem que dar um match. Uhum. Tem que dar um match, senão realmente não vai pra frente, assim. Porque não é igual um médico que você vai ver uma vez a cada não sei quantos dias, entende? É algo frequente. Às vezes você vê mais o seu psicólogo dos seus amigos. Eu vejo mais meu psicólogo do que eu vejo meus amigos, entende? Verdade. E isso é um ponto mesmo, porque os médicos, a gente busca indicação também, né? Só quando realmente não tem, a gente vai, às vezes, em alguma pesquisa no Google, sei lá, ou até mesmo no Instagram, porque hoje em dia o Instagram é o novo Google, o TikTok também é o novo Google, né? Mas psicólogos também é por indicação, né? Ainda mais, eu acho que é mais ainda do que o médico, do que o nutricionista, do que, enfim, qualquer outro profissional aí. E a indicação, ela ainda funciona muito bem, né? Você que é psicólogo. Então, é que aí a gente entra em várias questões, né? Que eu não sei o que eu posso dizer que é indicação ou não, porque como eu faço todos os podcasts e daí as pessoas vão compartilhando e você também tem muitos seguidores e vai me ajudando, né? É então, verdade. Vem pelo Instagram, mas ao mesmo tempo também vem por indicação. Então, é meio assim, eu acho que funciona das duas coisas, né? Tanto uma pessoa tá procurando psicólogo pra seguir, e aí vai lá e me segue, e aí indica pra alguém, ou coisa do tipo. Ou até mesmo pela tua abordagem, né, Mai? Também. E pela minha abordagem. Porque eu acho que a tua abordagem é bem... Aliás, toda abordagem é específica. Mas eu acho que tem menos junguianos do que psicanalistas tem menos comportamentais. junguianos amarelos, de fato. Também, Aí tipo, se a gente isso. entrar nesses dois critérios, tanto que pra eu encontrar supervisor é bem complicado, assim, porque... É isso, onde que eu vou encontrar um junguiano asiático com mais experiência do que eu, tipo... E não tô me dizendo, nossa, como a minha mãe é super experiente, mas eu tô dizendo que é um recorte. E os junguianos são majoritariamente brancos, entende? No máximo, são pessoas pretas, porque também tem uma questão de ancestralidade e tudo mais, que aí puxa um pouco. Mas as pessoas amarelas, elas vão pra outros nichos, é tipo mais comum ter psicanalista, ter análise do comportamento, TCC, ter, por exemplo, a Karina Kikuchi, eu acho que ela também deve ter muito problema, porque a dela é muito específica também, que é corporal. Então, pra ela ter uma psicóloga amarela corporal, sabe, que tenha mais tempo de carreira do que ela, tipo, e também porque a questão racial amarela é muito nova. Então, às vezes, tem um psicólogo amarelo junguiano, só que ele não fala sobre isso, ele não tem noção disso. Não tem o letramento, né? Porque ele é mais velho, porque na época dele não foi uma questão, então... É um checklist, assim, razoável Nossa, mesmo. É verdade, né? Meu Deus, eu não tinha pensado por esse lado. E ainda você também tem que pesar essa questão racial. Às vezes ele até entende que ele tem essa coisa, só que ele não tem um envolvimento com pautas sociais, entende? Então... Meu Deus. É preciso muito, entende? E ainda tem que dar match com você, né? Porque eu ainda tenho que gostar da pessoa. Se não for uma pessoa que te agrade, você não vai seguir com ela. Nossa, realmente. Então, eu acho mais complicado até. E hoje em dia, ainda bem que o online permitiu, né, a gente ter acesso aí a outros psicólogos. Eu falei disso porque eu tenho amigas que procuraram... No caso, não foi com você, mas foi com uma... Acho que é amiga sua. Junguianos, e aí caem, tipo, em Londrina. Junguianos em Londrina. Aí cai pouco, sabe? Na pesquisa. Então, acho que a abordagem, querendo ou não, traz um recorte aí pra você, mas realmente tem toda essa dificuldade, né? E eu queria saber agora, você sendo uma psicóloga amarela, como é atender muita gente amarela no consultório? Você sabe que depois que eu fui perceber faz pouquíssimo tempo, tipo, pouquíssimo tempo é porque, igual você falou, faz 2 anos que eu tô com o meu terapeuta, faz pouco tempo, de fato é pouco tempo, eu sinto que é pouco tempo, mas eu acho que faz uns 1 ano, 2 anos que eu percebi que eu tô muito nesse nicho e que eu atendo pouquíssimas pessoas brancas. Então, quando vem pessoas brancas, é outra forma mesmo, é outro tipo de jeito que a gente... E outras questões também, né? Não, com certeza, mas é tipo, sei lá, não estereotipando, mas é uma questão mesmo da cultura, né? Então, tem coisas que eu não tenho problema por conta
das pessoas amarelas, e daí com pessoas brancas me dá mais problema, sabe? Ou vice-versa também, tipo, tem coisas que é mais difícil entrar, porque não é uma cultura que expressa muitos sentimentos, né? Então é uma família que... É raro eu encontrar uma pessoa amarela que me fala que a família dela era afetuosa, sabe? Sim. Tipo, não, minha família é super afetuosa, a gente expressa amor toda hora, sabe? Sim, Então, tipo, são questões muito que são muito específicas. É bom, porque daí eu consigo entender as pessoas mais fácil, mas ao mesmo tempo eu fico, às vezes, preocupada da pessoa querer que eu ensine alguma coisa pra ela, querer que eu, nossa, né? Palestre, né? Ou que eu saiba tudo também sobre as coisas, porque às vezes eu não sei também, né? E tá tudo bem, né? Eu não sou uma pessoa tão teórica no assunto, né? Eu sou muito mais de experiências, de vivências, de conversas. Então, eu não sou uma pessoa que vai chegar assim e falar, toma um livro. Leia esse livro aqui que ele vai falar sobre esse assunto, né? Mas eu acho também que talvez não seja o seu papel por obrigação, não é meu assim. papel, não é o seu papel chegar e falar isso. Aí a pessoa pode buscar outras formas, né, de se letrar, se for o caso, tirar outras dúvidas e tal. Mas eu imagino mesmo porque as pessoas realmente buscam esse acolhimento. E é muito legal você chegar em um atendimento, seja terapêutico ou não, qualquer outro espaço e contexto, que você fale sobre um sentimento ou sobre uma experiência e a pessoa, nossa, eu sei. Nossa, eu passei por algo semelhante também. Tipo, o acolhimento é diferente, sabe? A percepção é diferente, o feeling é diferente. E aí eu acho que é um trabalho, aí falando de psicólogos brancos, porque eu acho que mesmo psicólogas pretas, por exemplo, atendendo amarelos, vamos falar dessa relação interracial na terapia, eu acho que vai gerar ali uma certa identificação, sabe? Em alguns pontos e tal, por serem pessoas não brancas. Eu acho que, então, o psicólogo, a psicóloga branca, ela precisa realmente trabalhar essa questão de realmente do acolhimento, né? Tá mais sensível também essa percepção. Eu admiro, de verdade, eu admiro muito a minha psicóloga nesse sentido, porque às vezes nem eu tenho uma percepção que ela traz, falo, nossa, é verdade. E é uma questão da pessoa se conscientizar mesmo, ser uma pessoa consciente, sabe? Eu não vou ficar chegando na minha terapia pra ficar explicando as coisas pra minha psicóloga, né? E eu acho que é com o tempo também, experiência, é realmente a pessoa querer estudar sobre o assunto, né? E não tanto da pessoa se identificar, mas ela saber mais perguntas pra fazer, sabe? Porque quando você sabe mais do assunto, você consegue perguntar mais coisa pra pessoa. Tipo, e aí ela falou o quê? Ela se moveu de que jeito? Sei lá, você acha que é por causa disso, por causa daquilo? E se você não sabe tanto do assunto, vou pegar esse exemplo que você falou da não monogamia, sabe? Quando a pessoa não entende que é não monogamia, é que eu tenho muitos amigos não monogâmicos. E aí, quando a pessoa não entende da não monogamia, ela acha que é, tipo, sei lá, um relacionamento aberto, ela acha que é, tipo, sei lá, só pra fazer sexo, só pra se relacionar com várias pessoas. E aí, ela não vai saber perguntar direito pra pessoa que é não monogâmica, todo o trauma e todas as questões que envolvem e todo o porquê, né, de se colocar nessa situação. E aí é diferente mesmo, então precisa, né? Mas precisa pra tudo, assim, tipo, isso, pessoas que são não binárias, aí tem que tomar cuidado, tem que tentar entender, tem que, sabe, tipo, porque eu sou uma pessoa cis, e daí tem que fazer todo um trabalho de saber o que perguntar ou não perguntar, né? Tipo, você acha que a pessoa tá te colocando nesse lugar porque a pessoa te vê, sei lá, como uma mulher ou como um homem, sabe? E aí, se você não tem muito esse letramento, fica muito difícil, né? Mas pra essa coisa de, às vezes, vem paciente amarelo pra mim, é legal também que ele percebe que não tem um tipo de pessoa amarela, sabe? Que não... Às vezes, sei lá, eu sou uma pessoa amarela que não entendo tão... Tipo, é que a gente falou muito de se identificar, mas tem coisa que eu não entendo também. E é muito legal também não entender. Porque a pessoa fala, nossa, eu não preciso fazer o checklist da pessoa asiática, não preciso fazer o checklist da pessoa nipo-brasileira pra me sentir nipo-brasileira. Porque, sei lá, a pessoa vai me contar um negócio e fala assim, mas como que é isso? O que faz isso? Aí a pessoa, você nunca comeu tal coisa? Deu... É o único momento que a gente aceita ser questionado, porque se fosse uma pessoa branca parando a gente na rua e falando, você não sabe o que é isso? A gente ia problematizar. Não, eu tento ser mais de boa. Não, óbvio. Não, mas é claro, né? Porque é totalmente diferente. Tô falando de um desconhecido. Tô falando de uma abordagem racista, realmente. Mas eu sou uma pessoa birracial, e aí tem todas as questões, tipo, eu não tenho uma mãe asiática, entende? Eu não tenho uma mãe amarela, então eu não sei a vivência de uma pessoa... A minha mãe é nordestina, minha mãe é baiana, entende? A sua mãe nunca foi amarela. Minha mãe nunca foi amarela. Mesmo ela tendo vivido lá, ela não se tornou amarela.
Então, são várias questões que as pessoas, às vezes, podem se chocar e ver diferença, mas ficar feliz porque é ver que não tem uma caixinha, sabe? Então, na verdade, é a mesma coisa quando você vai buscar relacionamentos também. Você tem os seus critérios, nem sempre vai atender tudo. Você não tá indo comprar ali o macarrão que você quer no mercado, né? Porque aí você consegue. Às vezes não, né? Às vezes você quer não. o macarrão. A minha amiga não achou o macarrão sem glúten, tadinha. Realmente, tá vendo? Nem no mercado você consegue encontrar os produtos que você quer, às vezes você vai encontrar numa pessoa. E é isso, às vezes é ter paciência, dos dois lados, eu acho, Tem muita né? paciência. Porque são coisas que realmente você vai construindo e vai da disposição da pessoa mesmo, de entender, de buscar aprender melhor sobre o assunto e tal. Então, acho que são construções, entendeu? E aí é isso, você tá afim de ter essa disposição, de ter essa paciência às vezes, ou não, realmente é o negócio mais prioritário pra você, eu acho que são pontos que você tem que colocar numa balança, né? E às vezes não é só porque a pessoa é amarela que vai dar super match, né? Também. E aí você tem que ter um tempo, se você quer se acostumar, se você quer tentar aprender a conversar com a pessoa, se você quer aprender a dialogar com ela. Porque é difícil mesmo, a gente desmerece o quanto a gente não se conhece, sabe? Eu acho muito doido isso. É uma ilusão que acontece naquele momento da terapia, porque as pessoas esquecem que elas não me conhecem, eu esqueço que eu não conheço aquela pessoa, sabe? Tipo, eu não sei quem ela é. Aí ela tá vindo na primeira sessão da super match. Funciona. Aí parece que a gente se conhece faz muito tempo, entende? Tipo, e é muito esquisito, porque eu só vi ela, sei lá, 3 vezes. E aí, só que tem gente que não acontece esse match rápido. E aí a gente realmente tem que lidar com o fato de que a gente não se conhece, que a gente é 2 estranhos que estão tentando chegar num consenso, que tá tentando entender como que funciona a mente do outro. E, enfim, e é complicado, né? E o processo terapêutico não é gostoso 100%, né? Então tem isso, tem altos e baixos, tem momentos de realmente mais vulnerabilidade, Fica meio doloroso. chateado. É meio doloroso, pode ser meio, enfim, tocar em feridas às vezes você vai sair sorrindo, às vezes chorando. Isso é a terapia, né? Então, acho que leva um tempo mesmo pra você entender aí, tipo, o que rola, o que não rola, e bem isso que você falou. Às vezes a gente coloca uma expectativa no tipo, se o psicólogo for amarelo, assim, assado, nossa, é o ideal pra mim. Aí chega e não é. E a sessão não é produtiva. E aí, o que você faz? Então, realmente é entender todos esses pontos aí, né? Sim. É complexo, mas tem que sentir mesmo, né? Tem que fazer. E se não der certo na primeira, tem que continuar procurando, né? Eu fui trocando de terapeuta muito por conta disso, assim, eu fui sentindo que em algum momento não tava mais fluindo e que eu precisava, que eu tava com muita resistência de ir. E como eu sou psicóloga, eu não posso ficar sem terapia, né? Porque senão eu enlouqueço, eu não posso ficar sem terapia. Porque tô toda hora pensando sobre casos e toda hora esses casos me atravessam. Isso é um pouco cansativo também de atender pessoas amarelas, porque às vezes eu tenho que ficar lembrando de assuntos também que aconteceram comigo, de assuntos... Mas isso é de ser psicólogo, sabe? Cutucadas, coisas que já foram da minha vivência. Eu tenho que ficar toda hora relembrando, toda hora tá fresco na minha cabeça, toda hora... Então, é isso, às vezes é meio chato, porque eu nunca consigo escapar desse assunto, sabe? Te permeia sempre, né? Tá toda hora, então eu tenho que fazer terapia. No teu trabalho, né? Porque daí você sai da terapia, às vezes a gente tá conversando sobre isso. Apesar de a gente conversar bem pouco também, né? Sobre isso. Nossa, mas na minha cabeça eu penso sobre isso toda hora. É um saco ser psicólogo. Bem. Sim. Tipo, às vezes eu só queria não pensar que eu fiz tal coisa. Por que eu fiz tal coisa? Sim, Será que eu fiz tal coisa? Porque... É por isso que eu esqueço as coisas, eu não me importo com certas coisas, sabia? Porque se eu pensasse, eu sou muito 880. Tipo, se eu pensasse, eu ia ficar pensando muito. Tipo, eu falei isso daquele dia por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Então eu já nem penso. É meio cansativo mesmo. Já pensei em pausar um pouco a terapia por um tempo, que eu fico questionando sempre na minha cabeça. Não. Porque eu acho que eu busquei tanto autoconhecimento e tal, que eu fico, nossa, por que eu tô sentindo isso e tal? Não. E a Bruna faz planilha. É verdade. Eu acho que eu tenho uns traços de análise do comportamento, Você tem, Aí eu chego pra minha psicóloga com planilhas, tipo, olha, Nicole, pensei nisso, o que você acha? Na análise do comportamento a gente fazia meio que isso. Eu fiz um projeto de estudo que a gente tabelava todos os comportamentos de estudo. Foram muitos, sério. A gente tinha uma lista, assim, e aí a gente tava colocando, tipo, qual vem primeiro, qual que vem depois, qual que é a estratégia de tipo, grifar.
ler primeiro, grifar. Nossa. Tal coisa. Resenha, sabe? Tipo, resumo. Resumo, qual que é a diferença? Como que é aquela que a gente coloca... Só copia e cola as citações? Tem um nome disso, esqueci o nome. Referências bibliográficas, ABNT? Não, é tipo você faz fichamento, sabe? Tá. E aí você só copia e cola lá, tipo, qual que é a função desse? É análise de comportamento, gente. Então não dava, eu ficava maluca também. Então, entende? São esses pontos. Eu acho que você se identificar, você ter paciência, principalmente se você tá começando, né, como paciente. Como paciente, é. Eu lembro que meu irmão, eu vou expor meu irmão aqui, quando ele começou a terapia, ele já tava bem mal da crise de ansiedade, né? A gente buscou várias formas achando que ele tinha problema de gastrite. O problema era sempre vômito e tal, e dores, nananã. E quando veio um estalo, nem lembro como, não sei se foi o médico mesmo que falou algo nesse sentido. Acho que foi diagnosticado gastrite nervosa e foi indicado psicólogo. A gente foi procurar, o meu irmão quase traumatizou, porque ele passou por uma psicóloga que ele odiou. Ele chegou em casa muito pior. E realmente é questão do match mesmo. Ele era mais velha, sabe? Meu irmão tinha acho que 15 anos, ela já era mais, tipo, 50, 60 anos, assim. E aí ele não gostou mesmo, ele não queria voltar pra terapia. Até que daí a minha amiga Dai também, a mesma amiga que indicou a minha psicóloga, ela passou a indicação de um psicólogo jovem, que trabalhava com adolescentes e tal, e meu irmão a adorou, mas ele teve muita resistência. Então acho que é isso, né? Tipo, você conseguir entender ali qual é o perfil. Acho que a experiência do psicólogo ajuda muito nesse sentido, né? Principalmente pra adolescente. E criança também, né? Atender adolescente, criança é muito diferente, é muito difícil. Porque Então. adolescente você tem que conquistar a confiança dele e demora, assim, até ele conseguir se soltar. Se não acontece bem rápido, sabe? Tipo, se vocês não têm um interesse em comum, um gosto em comum, demora mais tempo. Eu não atendo mais adolescentes. Então, e é específico, né? Tipo, é isso. Tipo, você buscar qual psicólogo que seja mais possível te dar um match, né? Então, é isso. O que mais? Tem alguma coisa? Eu acho que só um parênteses, assim, de procurar terapia. Nunca aconteceu comigo de ser uma grande questão procurar terapia. Primeiro porque eu fiz psicologia, né? Então, já tem esse ponto. Depois, porque antes eu já era meio mal da cabeça, entende? Então, na minha cabeça, já tava tudo bem que eu era mal da cabeça. Então, alguma hora eu ia ter que fazer terapia. Não era uma questão. Eu já assim, sabia que em algum momento. Eu já sabia que eu tava... Mas pra mim foi muito mais difícil procurar psiquiatra. Porque tanto na psicologia, a gente tem um tabu enorme na UEL, pelo menos, de psiquiatra. Porque psiquiatra, a gente vem desse lugar meio manicomial, de medicar pra pessoa ficar, tipo, quieta, pra pessoa parar de dar trabalho, pra pessoa parar de dar problema. Então, a gente tinha essa visão, assim, de que psiquiatra pra quê? Você tem que resolver as coisas na vida e não desse jeito medicando só pra, tipo, como se fosse um Dorflex, sabe? A gente tinha que trabalhar. Então, eu percebo que se eu tivesse começado a medicação, que eu tomo remédio, desde antes, tinha feito a minha vida de uma forma muito diferente, sabe? E aí, foi um processo, assim, pra eu me convencer de que eu precisava. Daí eu comecei a tomar, daí pra eu convencer que eu não podia parar. Porque daí eu parava, e aí voltava todos os problemas. Como que pode uma coisa dessa? Por que será, né? Por que será? E aí foi um processo. E isso me ajudou muito, porque hoje eu indico o psiquiatra para os meus pacientes e muito mais tranquila também. Sim. Porque antes eu ficava tipo, não, vamos tentar aguentar sem psiquiatra, vamos tentar aguentar só na terapia e só com as outras práticas, só com sei lá o quê. Mas às vezes, gente, não tem o que fazer e às vezes também você não tem para que sofrer. E essa coisa de que a gente vai ficar viciado no remédio, tipo, é muito raro, porque não é uma droga de, enfim, eu acho que questões vai de profissional neurológicas também, né? Tipo, você buscar um profissional que você confia. Normalmente os psicólogos já têm profissionais psiquiatras pra indicar. Porque realmente existe esse histórico, não só da psiquiatria no Brasil, mas da medicina como um todo no Brasil, né? Há pouco tempo atrás, inclusive, né? Sempre foi, qualquer coisa era louco, era taxado de louco, era internado e tal. Sim. Então, acho que é um ponto relevante, mas você buscar, às vezes, o tratamento realmente, esse combo, é um possível, tipo, tem potencial pra resolver, sabe? Pra resolver o que você tá passando, enfim. Eu acho que isso é importante também. Tipo, às vezes você até consegue sem medicação e tá tudo bem, mas a que custo também? Às vezes você vai ficar muito mais cansado, traumatizado, sabe? Vai acontecer muitas outras coisas que só por orgulho, sabe? Tipo, o problema é se você não vai por orgulho, porque, não, eu consigo sozinho, eu não preciso disso, eu não sou esquisita, eu não sou doida, eu não preciso
sabe? Então, Sim. tem que tomar esse cuidado mesmo. E conversar com a sua psicóloga. Se você já faz terapia, conversar, escutar o profissional que te atende, pra realmente ele vai saber te indicar. Tipo, eu acho que é uma possibilidade você ir passar com um psiquiatra, e aí a gente vai vendo juntos, porque é isso, tipo, é um trabalho conjunto, né? Então... Eu tenho um contato de uma psiquiatra que ela não medica se ela acha que não precisa. Ela não passa, assim, remédio se você não precisa. E a gente conversa, a gente faz reuniões pra falar do paciente. Então é bem legal. É um trabalho que a gente faz bem em conjunto. Então depende também do psiquiatra, né? Sim. E é isso. Tem que... Não tem que procurar ajuda, sabe? Tem que usar os artifícios que você tem. Se você tem condições e você tem essa possibilidade, não tem pra que não fazer isso, sabe? Sim, eu acho importante falar sobre isso, assim, porque muita gente tem essa resistência, né? E tem resistência até com terapia, né? Então, enfim, eu espero que esse episódio tenha talvez aberto algumas possibilidades, questões, caminhos, mentes aí. E trazido, não sei se respostas, mas a gente gostou de compartilhar, acho que foi legal compartilhar as nossas experiências. Foi mais sério, eu acho, né? Mas acho que... Não, mas só pra fazer uma piadinha, nada a ver, mas eu tenho um amigo médico que ele ainda não fez residência. Aí eu fico zoando que ele só manda dar dipirona pras pessoas. Aí ele falou assim, nossa, atendi não sei quantos pacientes, porque, gente, é muita gente. Eu não acho uma vida... Eu acho uma vida insalubre essa, mas enfim, ele fala assim, sei lá, já atendi 50 pacientes, entende? Aí eu falo assim, e 20 você deu dipirona. Ibuprofeno. De 12 em 12, 8 em 8, né? Já deixa ali, só vai tirando cópia, né, da receita e mudando o nome do paciente na receita. Mas ele não faz, tá bom, gente? É só uma piada. A gente adora médicos, a gente adora psicólogos. Mas a minha cota de amizades com psicólogos já tá fechada. A gente precisa de um veterinário, a gente precisa de outros profissionais, entende? Sim, porque psicólogos... E aí também não vou conseguir nunca usufruir desse privilégio. Você sempre desabafa com todos os seus amigos psicólogos. Como que é isso? Aí a gente vai lá ler a planilha da Bruna, entendeu? Tá super amparada. Tudo bem, mas eu nunca vou ser paciente de vocês, entendeu? Mas realmente é rede de apoio. Tenho rede de apoio de amigos psicólogos. Nossa, gente, mas não, rapidinho, mas sobre isso mesmo, tem gente que às vezes não tem com quem conversar nem sobre o assunto da racialidade, mas nem sobre assuntos emocionais mesmo, né? E como a gente tem, né, essa fartura de amigos psicólogos, é uma coisa que a gente pode sentar e conversar sobre algo sério, a gente pode sentar e falar de algo muito mais profundo, a gente tem esse espaço, né? E eu acho que algumas pessoas não têm, algumas pessoas têm amigos pra falar amenidades, têm amigos pra contar uma fofoca, tem amigos pra desabafar uma coisa pontual que aconteceu na vida, mas com amigos psicólogos não, a gente vai lá e fala, mas será que é porque você tem esse problema com blá 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 blá? Tipo, a Bruna... eu sou simpática com homens porque meu pai é super legal. E eu não sou simpática com homens porque meu pai é... Meu pai é um silêncio, entendeu? Agora a gente tem uma relação razoavelmente boa. Não, a gente tem uma relação boa agora. Sim. Mas meu pai, desde a minha infância, sei lá, eu não ouvia quase nada da boca dele, entende? Tipo, então... Aí a gente fica, será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Então... É diferente mesmo, né? Isso é verdade, sim. Não, realmente. E aí, eu vou desfazer, então. Ignorem tudo que eu falei sobre os meus amigos psicólogos. Mas a cota ainda se mantém, tá? A cota ainda existe. Então é isso, né? Comentem aí se a sua psicóloga, seu psicólogo são amarelos ou não. Se vocês gostariam de fazer terapia com psicólogos amarelos ou não, né? Se vocês já fizeram, se vocês não fazem terapia. Porque também fazer terapia com pessoa amarela é encarar isso toda hora também, sabe? Então tem um pouco disso, né? Às vezes a pessoa não tá afim, tipo a gente não tá afim de ficar... eu tô cansada. Comentando sobre isso na nossa terapia, ou ver a outra pessoa também e saber que ela também passa por isso, que transtorno, que dificuldade, né? Gente, já basta eu olhar pra cara dos meus amigos. Isso, sabe? Poxa! Isso que a gente fez, o episódio, como é importante amizades asiáticas. É verdade. Nosso primeiro episódio em vídeo. Bom, espero que você tenha ficado pra assistir ou ouvir esse podcast até aqui, porque faz uns 10 minutos que eu falei que a gente vai terminar. E aí, as melhores partes ficaram pro final.
Um beijo, gente. Até mês que Até vem. o mês que vem. Eu esqueço agora. Até o mês que vem, tá bom? Beijos. Se cuidem. Beijo. Façam terapia se precisar. E se não precisar, não faz terapia não, tá bom, gente? Eu acho que as pessoas, às vezes, vão pra terapia só porque falaram que era bom fazer terapia. Se não precisa, você tá bem, vai curtir sua vida. Paga um hobby. Vai nadar. Vai fazer uma cerâmica, entendeu? Se não precisa de terapia, não precisa. Vai curtir, que é poucas pessoas que não precisam. Se você é um único, curta. Se você é o diferentão. Meu Deus. Tchau, beijo. Beijos.